Pastor queridos, tudo bem? Esse que nos fala, professor Reinaldo. Vamos para mais uma aula nossa, tá? De EBD aí, dos irmãos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Pai, nos pedimos que abençoe os teus filhos e filhas, para que possam aprender e tirar o melhor proveito possível, Deus, para a glória e honra do teu nome, Pai. Queridos, vamos lá para a nossa temática de hoje, que é essa aqui, tá? Nossa temática de hoje. Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Sempre tem uma questão, deixa eu abrir aumentar aqui um pouquinho mais. Sempre vão surgir indagações, desculpe, sobre a situação do ser humano, né? Sempre vão surgir indagações. Porque assim, se pergunta se Deus é relacionar os fatos com a onisciência de Deus. É, é fato, Deus é onisciente, Deus é presciente. A Bíblia diversas vezes fala, tem um texto clássico aqui da onisciência de Deus, está em Salmo 139, ó. Ó Senhor, tu conheces, tu me conheces, sondaste meu coração, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tu me conheces. Tu me cercas por volta, tu me puseste sobre mim a tua mão, teu conhecimento é maravilhoso demais. Então, o salmista está falando aqui, ó, de longe entendes o meu pensamento. O salmista ainda coloca aqui, ó, versículo 15, ó, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Salmo 139, 16. Ó. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. O que isso me está dizendo? Eu nem nasci, o Senhor já tinha me visto, já sabia quantos dias eu viveria, o tempo da minha existência. Ele diz aqui, ó, de longe entendes o meu pensamento, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, Deus sabe de todas as coisas. É tão interessante que primeira epístola de Pedro, acho que a gente colocou até como, não, nós não colocamos como leitura bíblica textual. Vamos lá, mas primeira epístola de Pedro 1 e 2, ó, tem um texto que vai nos dizer, eleitos segundo, ó, primeira epístola de Pedro 1 e 2, vai dizer, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Ou seja, eleitos segundo a presciência. O que é presciência? É o desdobramento da onisciência, né? É o conhecimento antecipado de Deus. Então, o salmista, o Salmo 139, vai dizer, olha, meu pensamento o Senhor conhece, os meus dias antes que eu nascesse, o Senhor já sabia. Estava sendo formado no ventre, o Senhor já conhecia, tudo o Senhor já sabia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer para a gente a presciência de Deus, que é o desdobramento da onisciência. A onisciência vem do latim onis, ciência. Onis, que é tudo, ciência. Deus tudo sabe. A presciência é o desdobramento dessa onisciência. Que Deus sabe tudo antecipadamente. Mas por que que Deus... o que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus é a relação de Deus com o tempo, né? Então, ele é onisciente por quê? Porque ele não é afetado pelo tempo. Não entendi, professor. Olha, se você ler aqui, a gente comenta em um dos tópicos aí, mas se você ler em Gênesis 1 e 14, ó, vai dizer assim, ó, e disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Aqui Deus criou o quê? O sol. E nós contamos o tempo com o quê? Com o Sol. A relação do tempo, a rotação, a translação. Nós contamos o tempo por conta disso, com o Sol. Não entendi, professor? Deixa eu explicar para você. Nós temos o Sol e a Terra. De acordo com a rotação da Terra, ela vai em volta do Sol, ela vai girando, que ele chama de translação, e a rotação da Terra. Quando a Terra dá um giro no seu eixo, aqui em volta do seu eixo, nós temos o dia, que é 24 horas.
E no versículo 14 diz que Deus criou o sol para nós contarmos estações, dias e anos. Ou seja, Deus criou o tempo aqui. Criou uma forma de nós contarmos o tempo. E, na realidade, alguns dizem que o tempo foi criado em Gênesis 1, quando Deus disse no princípio. Então, ou seja, em Gênesis 1 e 1, quando Deus disse no princípio que ele cria o tempo, ou seja, ali, quando ele cria o sol para que a gente conte estações, dias e anos, o tempo foi Deus que criou. Tá? O tempo foi Deus que criou. Tanto é que ele criou o sol para a gente contar estações, dias e anos. Então, o tempo foi Deus que criou, e Deus não pode ser sujeito a algo que ele criou, porque é criação. O tempo é criação de Deus. A maioria dos estudiosos dizem, com verdade, isso você extrai da Bíblia, que não há sucessão de momentos no ser de Deus. Professor, não entendi. Deus não vive o hoje, vai viver o amanhã e assim por diante. Não. O Senhor vive um eterno presente. Não há sucessão de momentos no ser de Deus. Por isso que ele não envelhece, não é afetado pelo tempo. Ou seja, ele vê todo o tempo ao mesmo tempo e interfere no tempo. Seria como se Deus estivesse assistindo um desfile e ele olhasse do palanque e visse toda a história da humanidade. Só para você ter noção como Deus não é afetado pelo tempo. Então a pergunta é: aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. O tema da nossa lição 5 é uma afirmação. Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Ele não foi. Ele sabia que o homem cairia. Professor, aí vai surgindo várias perguntas. Mas por que ele sabia que ele cairia? Por que ele fala para o homem não comer se ele sabia que o homem comeria? Isso não seria hipocrisia? Não. Por quê? Quando ele avisa alguém, várias vezes Deus sabe que a pessoa vai pecar. Deus sabe que a pessoa vai pecar. Olha lá Isaías, ó. Essa relação Deus e tempo para a gente é muito complicado. A gente tem uma dificuldade enorme de entender a intervenção de Deus no tempo, porque o tempo não interfere em Deus, mas Deus interfere no tempo. E para a gente essa relação Deus e tempo é complicado para a gente digerir isso, porque nós somos afetados pelo tempo e Deus não. Então a existência de Deus é diferente. E aí a gente pergunta assim, mas se Deus sabe quem vai pecar, por que ele avisa então? Por uma questão de justiça. Dá uma olhada aqui, Isaías 6 e 9, ó. Olha o que Deus diz para Isaías. Então diz o Senhor, então disse ele, o Senhor está falando para Isaías, ó. Vai e diz ao povo, Deus está dizendo a Isaías, vai lá e prega para esse povo, ó. Ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdades, mas não percebereis. Engoda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e se converter e seja sarado. O que Deus está dizendo? Você vai pregar e esse povo não vai acreditar. Mas então por que eu vou pregar? Por uma questão de justiça. Por quê? Porque amanhã ou depois o povo não pode chegar diante de Deus e dizer: o senhor está cobrando da gente, mas o senhor não avisou. Sim, ele avisou. Então Deus, mesmo sabendo que o homem irá se rebelar, ele avisa, por uma questão de justiça. Se o homem tem liberdade, se o homem tem livre escolhas, Deus avisa, porque a responsabilidade é toda do homem. E ele não pode depois ser cobrado ou sofrer qualquer acusação de que ele é injusto e castiga sem avisar. E Ezequiel, o fato é o mesmo. Ó, se nós pegarmos aqui Ezequiel capítulo 2, ó, olha o que Deus fala para o profeta em Ezequiel 2, ó. Ele vai dizer aqui para o profeta, ó, versículo 5, ó. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, novamente, o povo não vai ouvir. Mas não importa, vai lá e faça a sua parte e avise o povo. Professor, por que disso? Por conta da questão da justiça de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu não fui avisado. Ele foi avisado. Então, aqui também, Deus, mesmo sabendo que o homem cairia, ele avisa para o homem, não coma do fruto. Mas Deus já sabia que sim. Mas por que ele avisa? Por uma questão de justiça. Porque se o homem cai sem estar avisado, ele diz, mas o senhor nem me avisou que não era para eu comer desse fruto. Então eu sou inocente. Essa é a questão. Não haveria um ato de rebelião. Então, por isso que Deus acaba avisando. E a queda, ela não surpreendeu Deus. Deus não ficou olhando para a queda assim, ficou falando,
que eu vou fazer agora? Infelizmente, tem pessoas que têm esse conceito. Até se cantava dias atrás aí, alguma pessoa cantava aí um louvor como se Deus estivesse confuso, procurando alguém para vir aqui morrer. Não, não, não. Deus não foi surpreendido pela queda. Deus, ele já sabia que eu não queria, tanto é que se nós olharmos os textos bíblicos, dá uma olhada aqui, ó, em Apocalipse 13:8, ó. E adoraram a todos que não, ó, e adoraram a todos os que habitam na terra. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Senhor Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o que está aqui em 1 Pedro 1,19, ó. Mas como está, ó, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. 1 Pedro 1,20 agora. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Veja, Cristo é o cordeiro que foi morto, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Professor, então o que isso quer nos dizer? Que Deus já sabia que o homem pecaria. Por isso que o plano de redenção, lá, nós vamos lá em Efésios 3:11, Paulo vai falar que o plano de redenção, ele é eterno. Deus não fez gambiarra. Deus não fez gambiarra assim, dizendo assim, olha, o que eu farei? Olha, o homem caiu. Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Ele já sabia de tudo antecipadamente. Olha Efésios 3:11, diz assim, ó, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o propósito de redenção por meio de Cristo Jesus é um eterno propósito. Deus não fez gambiarra. A queda não, Deus não foi surpreendido pela queda do homem. Ele já sabia que o homem cairia e ele já tinha uma porta de escape para aqueles que o aceitassem. Ali, quando a gente vê que ele fala da semente da mulher, já é um proto-evangelho. Eles chamam de proto-evangelho. Em Gênesis 3:15, quando fala, e a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Muitos estudiosos já defendem que ali já seria o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho pregado apontando para Cristo. Deus não foi surpreendido, ó. Primeiro evangelho pregado em Gênesis 3:15, ó. A maioria dos estudiosos, missiólogos e tudo mais, eles dizem aqui, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, esse descendente da mulher que viria, ia ferir a cabeça da serpente, esse descendente da mulher, era o Cristo, já era o proto-evangelho. O primeiro evangelho pregado foi por Deus. Assim que o homem cai, Deus já prega o evangelho apontando para Cristo. Aquele animal que foi morto para fazer vestes aos nossos progenitores, alguns já demonstram ali que foi justamente a indicação de que alguém morreria por conta do pecado dos outros. Já apontava ali para que eles, já apontava para o sacrifício de Cristo, entendeu? Ó, 3:21, ó. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 3:21 aqui, ó. Essa vestimenta de pele aqui, que o animal morreu para fornecer roupa para Adão e para Eva, gera uma indicação ali do sacrifício de Cristo, que depois vê os animais morrendo. Então, eles morrem para, como se diz assim, tentar resolver um problema do homem por conta do pecado do homem, o animal morre, você está entendendo? Então já estava apontando para Cristo, prefigurando Cristo. Ali, quando Deus fala da semente da mulher que ia pisar na cabeça da serpente, já era o proto-evangelho, indicando para Cristo. É a serpente quem é? Nós estudamos na aula passada, Apocalipse 12:9 já diz que a serpente é Satanás. E a semente da mulher, o próprio Cristo, tá? Era o próprio Cristo que ia pisar na cabeça da serpente. Vamos lá. Prossigamos aqui. Se a gente analisar Apocalipse 12, vai falar lá da mulher que está ali com dores de parto. E essa mulher, para mim, representa Israel. E o filho varão que nasce, rege as nações com vara de ferro, está à destra de Deus, só pode ser o Cristo. E aí você vai ver que efetivamente aquele dragão que está ali é a serpente, que a antiga serpente é o próprio Satanás. E tudo nos mostra o quê? Que é o Cristo e a derrota final do próprio Satanás. Vamos lá. Introdução, ó. Há de se pontuar que o Senhor já sabia previamente tudo o que aconteceria, tanto que ele elaborou o plano de redenção. Então, nós já falamos isso, ó. É uma afirmação, ó. Deus não foi surpreendido pela queda do homem, tá? Então, isso já é fato.
E aí, nós colocamos que Deus sabia que o homem se rebelaria, nós já falamos para vocês. Deus sabia que o homem pecaria, por quê? Porque ele é onisciente e ele é presciente. Ele não apenas sabe todas as coisas, ele sabe todas as coisas antecipadamente. Por quê, professor? Porque Deus criou o tempo. Deus não é afetado pelo tempo. A criatura não pode ser superior a Deus. Ele, no princípio, Gênesis 1:1, ele cria o tempo ali, ó, e ele vai criar o sol e a lua para a gente contar os dias e anos. Então, Deus criou o tempo e ele não pode ser afetado. Por isso que ele diz assim, que Isaías 46:10, ó, eu anuncio o fim desde o começo. Ele vai dizer, eu anuncio o fim desde o começo. Por quê, queridos? Porque para ele, ele não está limitado ao tempo. Por isso que a Bíblia é o único livro de profecias. Nós temos livros religiosos de profecias. Os livros que você tem contato com eles, eles são leis, são regramentos, são normas. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. São leis. Mas a Bíblia não. A Bíblia está repleta de profecias que têm se cumprido e estão se cumprindo todos os dias na nossa frente e nós não vemos. Profecias extraordinárias, extraordinárias. O próprio nascimento do Senhor Jesus foi cumprido uma profecia. Isaías 7,14. Pois eu vos darei um sinal e a virgem conceberá e nascerá um menino. Como a virgem vai conceber, meu irmão? O nascimento virginal do Senhor Jesus. Lá, indicando que o Senhor Jesus nasceria em Belém. Lá o Miqueias vai dizer, informar que o Senhor Jesus nasceria em Belém. Várias profecias relacionadas ao Cristo, várias profecias relacionadas ao estabelecimento moderno do Estado de Israel, que começou aqui em 14 de maio de 1948, foi restituído, foi restabelecido. Várias profecias estão se cumprindo todos os dias. Então, ou seja, por que Deus pode anunciar o fim desde o começo? Porque ele não está limitado ao tempo. Ele diz, ó, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Ele não está limitado ao tempo, ou seja, ele não foi surpreendido pela queda do homem. Isso que a gente não pode esquecer, ele não foi surpreendido. Ó. Deus anuncia o fim desde o começo. Ó. O controle da situação, como também Deus tem um controle, como também é capaz de anunciar o que irá acontecer. O Eterno é o único que tem poder suficiente para direcionar os acontecimentos de acordo com seus desígnios. Só Deus pode fazer isso. E ele não está limitado ao tempo. Ó. Aqui outro grifo nosso. Ó. É certo que todo esse poder e autonomia divinos estão limitados por seus atributos, visto que o Eterno não fará isso ao bel prazer, mas de acordo com seus atributos morais. A gente tem que ter noção disso. Deus pode fazer tudo o que quiser, mas ele não fará tudo o que quiser. Por quê? Porque ele tem os seus atributos que o limitam. Deus poderia ser mau se ele quisesse, sim, mas o amor limita e impede isso. Deus pode fazer qualquer barbaridade se ele quisesse, mas o atributo moral do amor impede que ele faça isso. Então a gente tem que entender que os atributos de Deus acabam sendo limitadores e faz parte da natureza de Deus. Deus é amor por ser naturalmente pertencer a Ele. Não tem como você explicar por que Deus é amor. É igual você perguntar para alguém assim: ah, por que você não gosta de Giló? Porque eu não gosto. Mas por quê? Quem te ensinou? Nem faz parte da natureza da pessoa não gostar. E Deus também, ele é amor, faz parte da natureza dele. E esses atributos, eles acabam limitando a atuação de Deus. A gente não entende essa dinâmica de atuação de Deus no tempo, embora ele saiba de todas as coisas. Por quê? E mais abaixo eu vou explicar para vocês. Às vezes vamos ficar até assustados quando eu falo isso. Deus, eu pergunto para o aluno, eu digo, Deus, o Satanás tem mais liberdade de atuar do que Deus. Aí o aluno fica assustado. Como assim, professor? Isso é heresia. Não, sim. Não estou dizendo que Satanás seja todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Não. Mas ele tem mais liberdade de atuar. Embora Deus tenha todos esses atributos, onipotente, onisciente, todo-poderoso, eterno, todos esses atributos de poder e majestade, eles estão limitados pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua justiça, pela sua retidão. Já Satanás, ele não tem nenhum interesse com retidão, com justiça, com bondade, com amor. Então, não tem limite. Não tem retidão que limite Satanás, não tem bondade que limite Satanás, não tem amor que limite Satanás, não tem justiça que limite Satanás. Se a gente pergunta, então ele tem mais liberdade que atuar do que Deus. Por exemplo, uma pergunta clássica: Satanás pode atuar parecendo Deus? Claro, pode. Pastor, o senhor está doido? Não, ó, segundo Coríntios 2, segundo Coríntios 11, ó. 11, 14 e 15, ó. Olha o que Paulo fala aqui pra gente, ó. Segundo Coríntios 11, 14 e 15, ó. Ele vai dizer assim, ó. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, Satanás pode se transformar em anjo de luz e os seus ministros como ministros de justiça.
Então, Satanás pode atuar parecendo Deus? Pode. E pode atuar como Satanás, homicida, enganador, mentiroso e tudo mais. Pode. Pode e vai. Agora vamos inverter. Deus vai atuar igual Satanás? Com mentira, com engano, com injustiça, com homicídio? Não. Então, nesse sentido, Deus tem uma certa limitação, por conta dos seus atributos de retidão, de justiça, de amor, de santidade. Ele não pode chegar para Satanás e falar assim, ó, porque você é enganador, também você é enganador. Porque você é mentiroso. Não, não. Por isso que ele tem que atuar no tempo certo, de acordo com a justiça. Se você pegar um tribunal do crime que ocorre por aí para cima e para baixo, ele pega o indivíduo, arrasta para lá e põe lá e bate, interroga, e é quase uma inquisição, e bate, mata e faz o que quiser. Agora, a justiça nossa, que se diz justa do Estado, ela tem que ter o devido processo legal, tem que ter acusação, tem que ter defesa, tem que ter um juiz imparcial e todas as garantias, porque a justiça sempre ela vai ser mais complexa. A injustiça, ela é rápida, mas a justiça, ela é complexa porque ela tem que respeitar todos esses limitadores. E Deus, por ser justo, ele é limitado por seus atributos. Vamos lá. A queda do homem não pegou Deus de surpresa, nós já falamos isso, ó. Por quê? Porque a salvação é eterno propósito, Cristo foi o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e conhecido desde a fundação do mundo. Plano eterno de redenção é um plano eterno. Cristo é o Cordeiro de Deus, está ali em João 1:29. E é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui em Atos 4:12, não há salvação a não ser por Cristo Jesus. Entendeu? Então, mas essa salvação, todo esse projeto, Deus não resolveu depois que o homem caiu, ele olhou e falou: o que que eu vou fazer para resolver isso aqui agora? Não. Deus não viu Adão e Eva, chamou eles e falou: o que que vocês fizeram? Aí eles começaram a contar: a gente comeu da árvore. Ele falou assim: e agora? O que que eu faço? Preocupado, o que queria fazer? Não, Deus não tem. Esse comportamento é nosso, de Deus não. Ele já sabia que aconteceria a queda, e ele já previu, e ele criou o plano de redenção para quem quisesse aceitar aquilo e se encaixar nele. Quem não quiser sofrer, sofre, vai sofrer a justiça eterna. Essa é a questão. Deus não foi surpreendido pela queda. Ó. O poder de Deus é limitado por seus atributos. Nós já falamos isso, pois você dá uma lida aqui, que embora Deus tenha todos os seus atributos, os onis, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano, sublime, todo esse poder ele acaba sendo limitado por sua santidade, por sua justiça, por sua retidão, por seu amor. Embora Deus possa tudo, ele não vai fazer tudo, porque ele é justo, porque ele é amor, porque ele é bom, tá? A ética divina em relação à queda. Ó. Então, Satanás teria mais liberdade de agir do que Deus? Sim, nós já lemos isso para vocês, tá? Em 2 Coríntios 11:14. Por que Deus criou o homem se ele sabia que cairia? Aí surge aquela pergunta. Ué, mas Deus já sabia que o homem cairia e tal. Então, por que que ele criou o homem? Fato é, Deus criou o homem com o propósito de que o homem tivesse comunhão com ele. Isso é visto ali em Gênesis 3:8, que Deus ia todos os dias ali passear no jardim. Isso é visto também lá em Apocalipse 21:3, que na eternidade, o novo céu e a nova terra, o tabernáculo de Deus estará com os homens e Deus vai habitar com eles. Então, esse é o propósito de Deus, ter comunhão com a humanidade e ser adorado pela humanidade. Isaías 43:7, Deus diz: eu criei e fiz para a glória do meu nome. João 4:23-24 diz que o Senhor Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então, o propósito de Deus era criar o homem para que o adorasse. Então, o que acontece? Para que ele tivesse uma verdadeira adoração, ele tinha que dar o livre-arbítrio. Mas quando ele concede o livre-arbítrio ao homem, ele abre essa porta da queda e vê e vislumbra. Seria, meu irmão, seria como se ele tivesse, só para entender, um software assim, ó, e aí ele altera o software. O homem sem livre-arbítrio, né, altera aqui, ó, dois links assim, né, no software, só para você entender, né, uma ilustração. Não estou dizendo que Deus tinha um software, mas para você entender, né, seria como se Deus estivesse aqui, ó, clicasse no homem sem livre-arbítrio. Aí aparecesse assim as resoluções, ó, adoração robótica, adoração hipócrita, o homem vai adorar porque é programado para adorar, não vai cair, não vai pecar e não vai errar. Aí, como se ele clicasse aqui no outro software, pá, o desdobramento natural, pá, o homem com livre-arbítrio, ele vai cair. Mas aquele que resolver adorar, a adoração vai ser genuína e verdadeira. Qual que ele clicou? Na adoração genuína, porque ele buscava isso. Porque se ele cria o homem sem livre-arbítrio, o homem não ia cair, a humanidade não ia cair, a mulher não ia cair, nem o homem, a humanidade não. Só que a adoração seria uma hipocrisia, seria como se ele chegasse em casa, ligasse um rádio, ai, o Senhor é eterno, maravilhoso, soberano, tal, 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 tal. Isso é uma hipocrisia. Agora, quando ele criou com o livre-arbítrio, ele já previu, ele já viu todo o desdobramento assim, bom, vai cair,
mas eu vou criar uma porta de escape, e aqueles que quiserem voltar para mim, voltarão e me adorarão em espírito e verdade, e terá uma comunhão plena, tá? Sem a possibilidade de queda, haveria uma adoração mecânica, que a gente já falou para isso. Então, quando ele dá o livre-arbítrio, aí ele já vislumbra a queda. Se ele tira o livre-arbítrio, ia ser uma adoração mecânica, não ia ter queda, mas a adoração ia ser mecânica. Ele optou por seu beneplácito, por sua soberana vontade, a opção de conceder, optou o livre-arbítrio aqui, ó, e conceder o livre-arbítrio, sabendo que tudo ocorreria, e aí ele cria um plano, uma porta de escape, e ele acaba não sendo surpreendido, porque ele sabia e tinha ciência de todas as coisas. Por fim, Deus não estaria dissimulando ao mandar que o homem não comesse da árvore do conhecimento. Nós já falamos para vocês, mesmo sabendo que o homem realmente comeria. Por quê? Por conta da justiça de Deus. Se ele não avisa, se, aqui, ó, Isaías 6, 8 ao 10 e Ezequiel 2, 3 ao 7, nós já lemos com vocês. Se ele não avisa, aí seria injusto. O homem teria pecado e Deus ia cobrar, ó, você comeu daquele fruto lá? O homem ia dizer, ué, mas o senhor nem me avisou que eu não comesse? Entendeu? Então, por conta de a justiça de Deus, mesmo ele sabendo antecipadamente que o homem cairia, mesmo ele sabendo antecipadamente que Israel não ouviria o profeta Isaías e não ouviria o profeta Ezequiel, ainda assim ele os avisou. Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Espero que essa lição de EBD seja muito proveitosa para vocês. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.